fala, ensina. Vocês vão ver a família Quintanilha, os filhos falando de quantas vezes os meninos, Juninho, Carol, não podiam comer antes da oração. Acordavam eles 5, meia, 6 horas da manhã para poder orar. Tinham que ir para a cama dele ajoelhado para orar junto com ele. Isso é inculcar. E aí, eu quero que você entenda uma coisa, porque na semana que vem a rede de crianças, a rede jovem, eu estava conversando com o pastor Sandro, e vai vir uma palavra de Deus, pastora Renata. Ele falou que conversou, uma palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero então ser esse bastão, preparar o bastão para a semana que vem da rede de crianças e de jovens. Mas hoje, a minha palavra para os pais, o revezamento. Nós vamos fazer um revezamento. E eu quero deixar o território preparado, porque vocês vão ouvir semana que vem algo que está gritando pela manifestação de homens e mulheres de Deus. Porque nós temos a obrigação, porque os filhos são herança do Senhor, eles são de Deus, e Deus nos deu em confiança para ensinarmos os princípios do Senhor. Eu estava conversando com o apóstolo Marco Aurélio, nós perguntamos, a gente estava conversando e falando, como os nossos filhos vão receber? Como, Marcelo, os seus filhos vão receber? Como Osni? Como cada um de nossos filhos vão receber a compreensão de reino, de igreja, de vida com Deus? Como os nossos filhos vão receber a compreensão de ser santo, de estar no altar, se nós estamos, Leonésio, tão ocupados, tão distraídos em algo chamado eufemismo. O eufemismo é essa filosofia da satisfação imediata. O eufemismo é traduzido como o prazer de estar bem hoje. O eufemismo, pastora Renata, é aquilo que a gente aprende, que você está aprendendo na faculdade, que Deus guarde sua mente, dizendo o que importa é você estar bem hoje. Seja feliz. O amor, o prazer, o estar bem é o que importa. Eu oro pelos irmãos da faculdade de psicologia, porque eles são trabalhados a entender dessa forma. Se chega alguém lá, num consultório de um psicólogo, e de repente, num gabinete pastoral, pedindo ajuda em relação ao casamento, o que nós vamos ouvir? Olha, você tem que procurar ser feliz, você tem que procurar ficar bem. E se essa relação não está te fazendo mais feliz, abre mão dela, vai em busca da sua felicidade. Se esse casamento não está te fazendo feliz, abre mão dele, porque tudo chega a um fim, né? O amor um dia acaba, a paixão termina, e o que importa é ser feliz. Nós precisamos ser felizes, porque a vida é uma só. Olha, a vida é curta. Não há tempo para ficar sofrendo numa relação. Para que ficar insistindo, se desgastando numa relação que já acabou? Isso é eufemismo. É um apelo ao seu sentimento, é um apelo à sua necessidade em detrimento de todo o conjunto. O que importa, Marileia, é o que você precisa sentir agora. O eufemismo é traduzido como uma droga que te adormece, te anestesia no momento. Não quero saber que consequência vai ter depois. Eu quero o barato agora. Eu preciso ficar bem leve, porque eu não estou aguentando. Isso está impregnado em nós. A sociedade hoje, jovens, está ensinando, está patrocinando a mídia, o mundo, está no apelo do eufemismo. Jovem, você tem que curtir a vida. Que isso?
O que importa é estar bem. Não importa se é com homem, se é com mulher, se é com bicho, com cachorro. O eufemismo é assim: o que te faz feliz hoje? Ai, meu cachorro. Então casa com ele. Você sabia que já existe, esqueci do país, já tem 4 casamentos com animais? Joga na internet que você vai ver. Tem um país que já tem 4 casamentos registrados com animais. Não vai parar por aí, irmãos. Não vai parar por aí. Isso, hoje já tem a família homoafetiva e já existe a família poliafetiva. A família poliafetiva é o casamento de 2 homens com uma mulher, ou 2 mulheres com um homem, ou 3 homens, ou 3 mulheres. Eu estava lendo um artigo jurídico, onde a ministra Nancy, que é do Superior Tribunal de Justiça, ela parou o processo, porque já chegou no Superior Tribunal de Justiça uma demanda de como resolver uma questão poliafetiva. São 2 mulheres, 2 homens e uma mulher casados. E ela disse: eu não sei o que fazer. Uma ministra, e ela é experiente, ela disse: eu não sei o que fazer, porque eu não tenho resposta jurídica para isso. Ela disse: a sociedade está se desenvolvendo muito rápido, as questões sociais estão crescendo de uma forma que o direito não acompanha. E o direito não dá conta de ter resposta para tudo. Por quê? A sociedade está empurrada, sendo conduzida, embalada por esse amor ao prazer. E o que eu quero dizer com amor ao prazer? Amor ao prazer, o apóstolo, quando nos ensina sobre imediatismo, ele traduz de uma forma muito própria um sentimento que nós, Walter, precisamos combater, que é o sentimento da minha dor, da minha emoção, da minha razão. Nós estamos vivendo um processo onde a nossa questão é a que mais importa. O meu problema financeiro, o meu problema familiar, o meu problema emocional, ele está roubando de nós, principalmente para aqueles que mais importam, que é a nossa família, o legado que estamos deixando para eles. Você vai entender onde eu quero chegar. As pessoas estão tão em busca da tal felicidade, da tal realização. Os pais estão tão preocupados com o trabalho. Os pais estão tão assoberbados com problemas. A vida, a crise. Que vocês vão ver o que os pastores da rede de crianças e jovens vão ter que suportar. Porque não há mais tempo para a família. Não há mais, porque nós estamos vivendo um processo de família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família que não está funcionando. A função da família, ela é extremamente importante para a sociedade. Porque o que nós estamos vendo aí fora é o padrão de famílias doentes. A igreja está com problema. As igrejas têm problema, a sociedade tem problema, sim, por quê? A família está com problema. As famílias estão doentes, as famílias não são funcionais, as famílias não estão funcionando como deveriam. Por quê? Porque faltam os valores do reino dentro dessa família. E cabe a nós, sacerdócio real, sermos, aqui homens, sermos esse padrão de homem, de mulher, de sacerdotes, pelo bem da nossa descendência. Como o pastor Quintanilha foi um padrão de sacerdote que vai marcar as gerações que ele não vai ter, nem poderia contar. Porque eu ia hoje falar sobre uma área na família, e vou orar pelos homens, pelas mulheres, no aspecto espiritual, porque nós estamos trabalhando um seminário de libertação e intercessão para julho, onde nós falaremos sobre o padrão do aconselhamento na libertação. Porque eu quero dizer para você,
as pessoas estão infrutíferas. E o seu vazio, a sua insatisfação, não está no seu problema financeiro, da crise, ou da circunstância que você está vivendo. Ela está ligada à ausência de frutificação. Eu pergunto a você, você está dando hoje o fruto que Deus queria que você desse? Deixa eu reformular a pergunta. Hoje, você está vivendo exatamente como Deus quer que você viva? Você está vivendo e cumprindo a obra de Deus hoje, Rafael? Por que não? Por que não? Porque você é árvore, é ramo, e é da sua e da minha natureza darmos frutos. Não tem como nós não darmos fruto. É inerente à nossa natureza. É em nós, está em nós. Dá fruto para nós, Guto, é uma coisa comum. Mas por que paramos de frutificar? Porque estamos presos a um pecado ou paralisados por um trauma. O pecado e o trauma nos impedem de frutificar. Jesus diz em João 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos. E toda árvore que permanecer nele dá fruto, e dá muito fruto. Se a sua vida parou de frutificar em alguma área, se a sua vida não frutifica financeiramente, se a sua vida não está frutificando no seio da família, se a sua vida emocional não está frutificando, se a sua vida em qualquer contexto não está frutificando, você não está recebendo da seiva. A comunicação entre a raiz e o ramo está impedida. Porque se o ramo está ligado à raiz, ele vai frutificar, Rafael, querendo ou não. É inerente. É impossível não frutificar. Delpio, eu te pergunto, por que nós não estamos vivendo a vida que Deus tem para nós? Porque hoje, diga hoje, existe um apelo, um sistema, diga um apelo, um sistema que engessa e que paralisa o meu crescimento. Irmãos, nós precisamos hoje entender que a nossa vida e a nossa família precisa de uma manifestação concreta de um posicionamento nosso. Apóstolo René disse lá em Porto Seguro uma coisa que me chocou. Ele disse assim: nossos filhos e netos serão ateus. Você ouviu? Nossos filhos e netos serão ateus. Aí ele falou assim: olha, não adianta repreender não. Eu não estou amaldiçoando não. Eu só estou constatando. Se você não fizer nada hoje, nossos filhos e netos serão ateus. Por quê? Há hoje um apelo, há hoje uma proposta, há hoje uma filosofia para roubar, Érica, a nossa descendência. Porque o que o inimigo quer é tirar, é impossibilitar que eu reproduza, que eu transfira para a minha descendência aquilo que Deus fez em mim. Porque se eu sou esse instrumento e eu levo isso para os meus filhos, eles serão uma corrente que irão perpetuar a vida de Deus. Eles vão reproduzir, e enquanto houver uma família sacerdotal, enquanto houver uma boca de Deus, Deus está apto a fazer o que Ele quer na terra. Agora, quando o diabo interrompe este processo, ele consegue paralisar o que Deus quer fazer. Entenda paralisar, pastor Celso, calma. Paralisar no sentido de obstruir. É claro que Deus vai levantar um remanescente, é claro que Deus vai levantar uma forma, mas o estrago fica constatado. Então, eu me pergunto hoje, homens que estão aqui, mulheres,
sacerdotes que afirmam o sacerdócio nas suas casas. Quando o homem diz, eu sou o sacerdote dessa casa. Quando a mulher afirma, eu sou sacerdotisa. Isto só é constatado pelo legado que está nos teus filhos. Porque a marca que os teus filhos registram, elas atestam esse legado de sacerdócio. Porque só os teus filhos irão dar conta de confirmar se esse sacerdócio realmente foi estabelecido no altar de Deus. Quando os nossos filhos reproduzem os valores do reino, aí, Osni, o nosso sacerdócio foi confirmado. Porque então, até então, pode ter sido um sacerdócio pautado pelo autoritarismo, pela ameaça, pela manipulação, ou pela vergonha. Ou eu sou crente, é filho do pastor, como não vai ter essa postura? E aí, hoje, Tiaguinho, eu me pergunto, o que fazermos para nós termos uma igreja e uma família funcional? Uma família funcional tal qual o nosso irmão deixou como marca e legado para nós. Eu pergunto, hoje, o que estamos fazendo para poder ser para esta casa um ambiente de cura? Pastor Sandro disse assim, pastor, eu estou pastoreando filhos, órfãos de pais vivos. Eu pastoreio órfãos de pais vivos. Ele chorando comigo no carro. A gente estava conversando sexta-feira, quinta ou sexta-feira, quinta. Eu pastoreio órfãos de pais vivos. Eles não têm referencial. Tem hora que eu não sei o que fazer. Eu disse, pastor, isso é um plano tão claro do inferno, para que, ele falando de jovens ligados ao ocultismo, porque a moda vem e volta, né? Vai e volta do ocultismo, do mormon, essas modas aí do ocultismo. Por que os jovens hoje novamente estão se interessando pelo ocultismo? Porque é um reflexo claro da ausência da paternidade. Se eles não têm o sacerdócio do pai, eles não identificam de Deus, porque estão órfãos de Deus, eles são abraçados pelo inimigo. E isso nós damos o nome, pastor Cote chama orfandade. É o espírito da orfandade. E o espírito da orfandade, ele trabalha nessa regência de tirar o referencial do pai, para que ele não tenha o referencial de Deus e o inimigo abrace essa descendência. Irmãos, em nome de Jesus, hoje nós precisamos, como igreja, porque o que é ser igreja? Nós não precisamos nos reunir todo domingo para sermos um rótulo, um clube. Nós não precisamos. Nós estamos aqui por causa de uma proposta, uma missão. Nós estamos aqui por um objetivo. Não dá, Marcelo, para a gente entrar aqui e sair do mesmo jeito. Não tem como e não tem porquê entrarmos nesse lugar e não sermos transformados. E o nosso dia a dia está depondo contra nós. Eu ouvi de certo homem fazendo um discurso dizendo: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós já somos, há uma estatística que diz que nós já ultrapassamos mais da metade dos brasileiros evangélicos. Se nós somos hoje 51%, 48%, a estatística gira em torno disso, de crentes nesta nação, como, eu pergunto,
a nação continua do mesmo jeito ainda. Tem alguma coisa errada. Quer ver? Traz para a sua geografia. Se você é um cristão, por que a nossa cidade ainda continua a mesma? Se eu sou realmente um crente em Jesus, por que a minha casa ainda continua com os mesmos problemas? Tem algo errado. Não pode a vida de Deus estar em nós e não manifestar poder que transforma. Não pode a vida de Deus estar em nós e a nossa geografia em volta não ser transformada. Não pode. Se isso não está acontecendo, algo está errado. E hoje eu vim aqui porque eu quero orar pelos pais. Hoje a rede de homens está na direção do culto. E com muita honra o apóstolo me deu esse privilégio de falar aos homens. Se tivesse mais tempo eu falaria um pouco da minha história. E eu diria o quanto que para mim hoje poder representar a rede de homens é o exemplo de um processo de transformação que traz resultados visíveis. Porque você conceber uma religião não significa nada. Agora isso precisa ser traduzido em algo prático. Eu tive a alegria essa semana que passou. Eu estava ministrando sobre as podas. A minha esposa chegou para mim e falou assim: eu preciso das podas. Você é o meu pastor. Promova as podas em mim. Olha, eu me senti pastor de verdade. Porque você pastorear pessoas é uma coisa. Agora você pastorear a sua casa. E ela olhando para mim e disse: eu preciso das podas. Me pastoreia. Faça as podas que eu preciso. E eu disse para ela: você é minha pastora. Faz as podas que eu preciso também. Porque nós precisamos frutificar. A nossa vida precisa ser um objeto de honra ao nome de Deus. Nossas filhas precisam ver Deus, porque a Bíblia que a minha filha hoje entende não é essa Bíblia aqui toda, ainda não. Ela entende uma Bíblia que ela olha no meu comportamento. Ela entende uma Bíblia que ela olha no comportamento da mãe. É essa Bíblia que as minhas filhas entendem. Elas não conhecem todos os livros da Bíblia. Elas não conhecem todos os capítulos e histórias. Mas elas conhecem uma Bíblia lá em casa, que se chama O Meu Relacionamento com a Minha Mulher. Essa Bíblia elas entendem. E se quiser elas podem ler para vocês. Então, eu estou ministrando na minha casa todo dia. Eu ministro no meu comportamento, eu ministro comendo, me relacionando, falando, eu ministro na minha casa. E eles são os meus maiores discípulos. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que a criação aguarda, geme pela nossa manifestação. Nós precisamos nos manifestar. Mas manifestar o quê? A glória e a presença de Deus. E eu termino dizendo que existe hoje um padrão de uma nova tolerância que está sendo incutida. E ouso dizer que já são os sinais de uma cultura, de um sentimento, de algo que tem que ser assim. Hoje a família está morrendo. Pastor, não diga isso. Está. Pastor, você não pode falar isso. Você é um homem do altar, você é um homem que crê. Mas sabe por que a família
está morrendo? Porque o casamento começou a morrer. Porque o casamento, a vida do casal, ela é o maior exercício de caráter e de altruísmo que alguém pode viver. Porque você conseguir conceber duas realidades totalmente distintas, duas naturezas, duas histórias, dois perfis, e você ceder, muitas vezes morrer para a sua vontade, para a sua razão, em detrimento de amar e de fazer feliz. Porque eu caso não para ser feliz, eu caso para fazer alguém feliz. E aí começa a pecar cá de cima, porque as pessoas querem família, e hoje o conceito é, pastora Renata, cuidador. Não precisa ter casamento, basta ter um cuidador, ele é sua família. O cuidador é a sua família, é o que cuida de você, não precisa casamento. E infelizmente, até a igreja hoje começa a conceber isso, porque nós vemos nos relacionamentos, nos gabinetes, o nível de disputa pela razão, o nível de se expor o outro. Na hora de um gabinete, irmãos, que nós como pastores e líderes vamos fazer, é deprimente. As armas em punho, a briga, a disputa, para que o pastor diga, ele tem razão. Todas as vezes que eu falo e sou tendente a mostrar um pouco mais da razão para um cônjuge, eu olho para aquele que recebeu a razão e digo, agora o que você vai fazer com essa razão? Porque até essa razão pode se transformar numa arma para demolir tudo que está sendo construído. E eu termino dizendo que essa nova tolerância a esses padrões e valores tem feito e estabelecido uma geração pós-cristã, pessoas que estão sendo amantes das suas vontades. Nós vamos trabalhar no seminário, e já fica aqui o convite para o seminário, que nós vamos fazer em julho, dia 2 e 3 de julho. Vamos trabalhar as questões sobre este apelo ao sentimento. Porque, meu apóstolo, muito das coisas que nós estamos, pastor Cote diz que muitos de nós pastores, somos pastores bombeiros. Um pastor bombeiro é um pastor que nem consegue pastorear a vida. Lembrei do pastor Fábio, ele só pastoreia a crise. Só ficamos apagando incêndios a todo momento, porque nós não conseguimos sequer chegar no aspecto que mais importa, que é a caminhada, que é a proposta. Porque dessa plateia aqui, hoje, se nós formos considerar os que estão realmente frutificando em todos os níveis, como família, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, vivendo a obra de Deus, ganhando vidas para o Senhor, se nós formos dessa plateia aqui, tirar hoje quem está vivendo isso na essência, nós nos surpreenderemos. Mas por quê? Sabe por quê, Ana? Porque hoje o que importa é o que eu estou sentindo. Hoje o apelo é o que eu estou sentindo agora. Eu quero mudar isso, eu quero resolver isso, eu quero me ver livre disso. Eu preciso resolver o que eu estou sentindo agora. E isso tudo tem um nome. Nós estudamos isso num livro, e eu ministrei isso na escola de oração por um bom tempo. Creio que está na hora de voltar. Já tem uns 3 anos que eu falei sobre isso, que é da sensualidade. Oséias fala da sensualidade
como uma entidade maligna que embota, que anestesia, embriaga a razão. Nós estamos, Janete, vivendo um quadro de embriaguez social. Os homens, principalmente, agora eu chamo a responsabilidade. Você é cabeça da sua casa. Você não é cabeça da sua casa para se afirmar de forma manipuladora e arbitrária. Eu ouvi uma ministração do apóstolo René que me chocou. Quando há uma discussão dentro de casa, tal de levantar, bater a porta, dormir fora do quarto, dormir na cama, dormir no sofá, ele disse: pare com essa frescura, seja homem. Homem que é homem não sai do quarto, não dorme no sofá, não abraça travesseiro para dormir emburrado na sala. E falta tempo para a gente falar de tantas experiências, porque hoje esta embriaguez coletiva do sentimento está embotando a nossa razão e principalmente o nosso senso de reino. Nós nos deparamos com homens de 40, 50, 30 anos falando coisas absurdas. São, pastora Renata, bebês emocionais. Só tem 80 quilos, mas são bebês. O nível de enfermidade nas suas almas está adoecendo a sua família. O nível de imaturidade, de inconstância, instabilidade emocional está adoecendo a sua casa. Nós somos homens, nós somos sacerdotes de Deus. Não poucas vezes que neste lugar eu já atendi homens pedindo socorro. Quando eu vou conversar, eu não acredito que eu estou diante de um homem que tem filho com 20, 30 anos. Quando eu vou conversar, eu não acredito ainda tamanho nível de resistência. Irmãos, nós temos homens. Eu já atendi, numa época me assustou, 7 homens me pedindo socorro, presos à área sexual, frequentando a igreja, participando de ceia, presos à internet, pedindo socorro. E hoje, irmãos, o nosso querido irmão, pastor Quintanilha, nos deixou um legado a ser reproduzido e imitado. E eu gostaria de orar pelos homens neste lugar e orar para que você busque ajuda. Por favor, homem, a sua casa precisa de você. A sua casa não precisa somente que você pague as contas. A sua casa não precisa somente que você corra atrás do dinheiro. Marcelo, a sua casa precisa de você. Osni, Edilson, a sua casa precisa de você. A sua casa precisa que se levante um sacerdote cheio da presença de Deus, e que quando as coisas ficarem ruins, se diga assim: vai melhorar, vai passar, Deus está no controle. Uma presença de um homem que se manifeste, chame à existência a glória de Deus, e toda a casa se sinta coberta e segura. Mas para isso, nós precisamos entender que existem áreas em nós que precisam ser tratadas. Eu gostaria que você ficasse de pé. O homem não é muito de pedir ajuda. O homem não é muito de falar. O homem não é muito de chorar. O homem não é muito de dizer as coisas.
Algumas mulheres trouxeram seus maridos hoje aqui. E nós vamos honrar dando óleo. Mas eu queria fazer um apelo. Você homem, você mulher, você sacerdote, que reconhece que precisa ainda que a sua casa, você que sabe que na sua casa já existem sinais de um sacerdócio que por algum momento falhou, que você já está vendo sinais de algo que não está indo bem, você que está vendo agora, meu Deus, meus filhos já demonstram esse comportamento, eu já vejo, já visualizo na minha casa, na minha descendência, esses sinais de desistência, apostasia. Você que tem um filho que está fora dos caminhos do Senhor, você que ora por um filho, você pai, você mãe, você sacerdote, que sabe que precisa estar mergulhado mais ainda em Deus, para que a sua casa seja uma casa sustentada na rocha. Eu queria chamar você, homem e mulher, vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração juntos. A palavra do Senhor diz: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, todavia o Senhor, Ele tem uma aliança conosco. Ainda é tempo, ainda é tempo. A nossa casa será conhecida como sede de avivamento. A nossa casa será conhecida como lugar onde Deus está. Os seus filhos serão visitados por um legado de bênção. Os seus filhos serão visitados por um legado de honra. Os seus filhos contarão ao seu respeito. Os seus filhos falarão de você com honra. Os seus filhos darão testemunho da tua vida. Os teus filhos contarão para os filhos dos seus filhos a história da sua vida. Você será lembrado com honra. Você será lembrado com um legado de honra. A sua casa será visitada pela presença de Deus. Eu quero orar por você, para que você seja e encontre em Deus esse modelo, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei o que tenho, corações convertidos, famílias curadas. Apresente a Deus sua vida, seu coração, seu caráter. Vem limpar as minhas mãos. Deixa Deus te mostrar o que está faltando. Purificar. Deixa Deus te mostrar o que está precisando. Coração, deixa Deus falar com você. Em tudo que tu o que foi que te desanimou? O que foi que te paralisou? O que foi que fez você não andar? Eis-me aqui, o que foi que te roubou? Que céu que entrou em sua casa? Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu queria que os discípulos, os pastores, fossem orando e ungindo as pessoas que estão aqui à frente. Vamos orar e ungir todas essas famílias. Ore canta
discípulos do ministério. Vamos orar e ungir essas famílias. Senhor, como profetas do Senhor, nós tocamos nessas famílias, tocamos nesses sacerdotes, nesses homens, nessas mulheres, tocamos, ó Deus, nessas cabeças e colunas de família, Pai. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos, declaramos que todo céu disfuncional, todo céu contrário que se estabeleceu nessas famílias, nessas casas, meu Deus, toda regência, toda influência de espíritos malignos que está trazendo algum nível, meu Pai, de disfunção familiar, meu Deus, nós oramos por esse sacerdote, por esta mulher